E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu vim hoje com uma aula de vanguardas europeias. Eu espero que essa seja uma aula rápida, é só uma introdução sobre o tema, porque quando a gente vai tratando de modernismo, sempre tiver uma referência às vanguardas, eu vou fazer. Eu queria começar a aula dizendo que as vanguardas, elas são uma resposta à arte tradicional. Então, tudo aquilo que a gente viu antes de romantismo, realismo, é uma arte tradicional, tanto na literatura quanto na pintura. E eles tentavam representar o real de alguma forma, eles tentavam convencer alguém de alguma coisa, de alguma forma. E as vanguardas, elas vêm para esquecer isso. Uma característica que era marcante de todas as escolas antes das vanguardas europeias era a distinção entre belo e feio, porque as escolas buscavam o belo. Você vê uma pintura, principalmente, romântica, realista. Vocês lembram da pintura de Courbet que eu trouxe? E aquilo ele estava tentando representar um ser humano, no hiperrealismo do ser humano. E aqui os pintores deixaram de tentar representar isso e esqueceram a diferença entre belo e feio e deixaram tudo como arte. Então é uma proposta completamente diferente. A gente vai falar mais sobre as escolas que fizeram isso. Mas antes eu preciso falar sobre como o mundo estava quando as vanguardas europeias aconteceram. Bem, primeiro, foi na transição do século XIX para o século XX, ou seja, perto de 1900, e muitas invenções tecnológicas estavam acontecendo na época. O automóvel, o avião, o cinema, e isso estava fazendo o mundo se tornar cada vez mais rápido. Então, viajar se tornou mais rápido, as informações chegavam mais rápido, e isso fazia com que novas formas de ver o mundo crescessem. E isso não necessariamente é bom, porque a gente viu que essas novas formas de ver o mundo foi o que fez a Primeira Guerra Mundial acontecer, naquela treta imperialista que aconteceu. Então, foi o capitalismo industrial imbuído dessa nova lógica moral, esse novo ânimo burguês que proporcionou a Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, essa Primeira Guerra influenciou muito algumas vanguardas. E qual a importância das vanguardas? Bem, eles foram os primeiros que colocaram algo novo no jogo. E a somatória de todas as vanguardas, expressionismo, impressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo e surrealismo, gerou a arte moderna. Então a arte moderna ela foi muito importante. A, a escola literária, a escola artística e literária mais bem delimitada que a gente tem, mais próxima da gente. E ela só aconteceu porque essas vanguardas colocaram novos elementos na literatura e nas artes plásticas e permitiram que novos artistas surgissem, novas ideias surgissem, novas propostas acontecessem que não fosse representar exatamente a realidade. Mas bem, agora que está feita uma introdução, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu resolvi começar com o impressionismo, porque temporalmente foi o que iniciou as grandes tendências do século, bem ali perto de 1900. O impressionismo, ele ainda quer representar a realidade externa, mas ele tem uma impressão subjetiva da realidade. E é assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o autor é influenciado, a pintura ela é influenciada pelo sentimento que o autor tem fazendo aquela pintura, vendo aquela cena. Por isso que é subjetivo, porque tem um pouco do próprio autor ali. É uma arte que a gente considera das diferentes tonalidades que a luminosidade causa no mesmo objeto. Porque tem muitos autores aqui que pintam uma mesma paisagem em diferentes momentos do dia e a luminosidade é diferente, então ele usa diferentes tons e também quer representar com isso o diferente sentimento, a diferença de percepção que ele tem com a diferença das luzes. Algo muito comum também que não existem contornos nítidos, porque na realidade também não existe.
a linha ela é uma abstração, se você parar para pensar. A gente só desenha linhas porque é o mecanismo que a gente tem para desenhar. Então, eles deixaram de fazer linhas e começaram a fazer contraposição de cores, que nem sempre é muito fácil de perceber, como na realidade também não é. Quem já dirigiu no final da tarde, já esteve num carro no final da tarde, sabe que às vezes a luminosidade torna muito difícil a diferenciação de algumas coisas. Os antigos chamavam de lusco-fusco. Então, e é isso. E essa escola buscava muito o uso de cores e impressão que o objeto causa. Eu vou trazer umas imagens para demonstrar isso. O principal nome é Monet. Percebam essa imagem aqui. É uma pintura de um castelo, aparentemente, né? Em determinada hora do dia. Tem um carinha aqui numa canoinha. Aqui provavelmente tem um rio, então. E aqui deve ter a margem dele, porque está refletindo, né? Aqui e aqui. O mesmo autor fez essa imagem, que é o mesmo local, só que em outra hora do dia. Então aqui não tem mais o rapazinho de canoa. Só que, ainda assim, percebam que não dá para ver exatamente onde é a margem do rio, porque não existe uma linha aqui. O que existe é a diferença de cor. Então aqui tem uma parte que é um pouco mais clara e que a gente entende então que seria a margem. Só que mesmo assim é só uma interpretação. E ele faz esse mesmo local em diferentes momentos para passar a sensação que aquele momento dá. Então isso daqui provavelmente é um momento mais cedo do dia, e isso aqui parece que está perto do pôr do sol, por conta dos tons avermelhados que a imagem ganha. E ele traz dois sentimentos diferentes também, com cores mais quentes, cores mais frias, e eles tentam trazer sempre essa diferença de sensação. Aqui tem outra imagem que é de um rio também, né? Eles gostam muito de desenhar lagoas e rios. Aqui dá para ver que parece ter uma fábrica, um barco. E daí o mesmo autor fez a mesma paisagem, inclusive com o barco no mesmo lugar, imaginando diferentes momentos. Então aqui também mais perto do pôr do sol, pode ver que tem tons mais avermelhados, aqui um tom mais amarelado. E aqui outro desenho muito mais claro. Vocês podem ver que é muito difícil de ver a diferença as linhas, né, as delimitações. Então, às vezes é um pouco difícil, mas ele traz um sentimento. Aqui, um sentimento um pouco difuso, um pouco perdido, que a gente não consegue interpretar muito bem o que é a imagem. Mas aqui um sentimento mais de paz, tranquilidade, que é o que traz o azul e o amarelo juntos, né? E aqui um sentimento final de tarde, tudo. Tem um autor muito importante que a gente encaixa aqui, que é o Van Gogh. Ele é um pós-expressionista, porque ele tem uma característica muito própria, né? Ele tem uma característica de pintar algo próximo de linhas e pontilhismo, como a gente consegue ver aqui. Ó. Ele gosta muito do amarelo, diferentes flores que trazem também, a partir da sua composição de cores, diferentes sentimentos. E o impressionismo quer sempre trazer muito essa coisa da cor. E percebam que aqui eles já perderam a noção de belo e feio. Aqui eles já estão trazendo só o que eles querem passar, sabe? Aqui a noite estrelada. E vejam como as estrelas, elas são simplesmente o que o Van Gogh entende delas. A percepção do autor sobre o que representa, sobre o que essas estrelas representam. Então já tem algo muito mais do autor e menos da realidade aqui. Só que isso chega na máxima potência no expressionismo. O expressionismo especificamente começou na Alemanha em 1910 e eles não se importavam com o belo e o feio. O foco era a expressão que a imagem trazia, é transportar para a tela, para a arte, para a literatura, o que o artista, o que o personagem está sentindo no interior do seu ser. Então é uma visão subjetiva ao máximo, que o que importa na representação é o sentimento, é a expressão. E eles também usavam muitas cores e formas, mas eles começavam a valorizar mais as composições abstratas. Então aqui, enquanto a gente via Van Gogh fazendo flores de fato, é algo palpável, aqui uma árvore, as estrelas, que são coisas palpáveis, aqui o expressionismo já cai na caricatura. Então o expressionismo ele já começa a exagerar
muitas características exatamente para passar uma ideia, uma visão, um sentimento. O principal autor foi Edvard Munch, que tem como sua principal obra O Grito. Então percebam que isso parece uma caricatura. É uma pessoa assustada, evidentemente. A composição de cores aqui atrás dá a ideia que isso é um pier, mas mesmo assim a composição de cores já é diferenciada, né? Ele já não quer retratar a realidade, ele não está preocupado com o belo e o feio, ele está preocupado com usar a sua arte para representar o que essa pessoa está sentindo. Então você não sabe quem é essa pessoa porque não existe um desenho preciso dela, mas você sabe que ela está assustada e passar esse sentimento, essa informação é mais importante para os expressionistas do que a própria beleza da arte. O cubismo começou com Picasso e Braque, mas teve como a sua principal expressão Picasso, sem dúvida nenhuma, começou em 1907. Eles usavam muitas formas geométricas, como cubos, cones, cilindros, mas eles usavam isso principalmente para dizer que tudo é arte, para falar que o artista é livre, que você pode decompor a realidade com geometria e isso ainda vai continuar sendo arte. E é interessante, principalmente para Pablo Picasso, a arte tem uma função social também. Então, ele costumava dizer que a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. E ele usou isso nas suas obras. Uma das suas principais obras e que traz isso é Guernica. Eu não vou perder um tempo explicando todas as informações que tem em Guernica, porque tem muitas, mas a ideia é que Guernica representa um evento da Guerra Civil Espanhola. Pablo Picasso, apesar de morar na França, é espanhol. E aqui a gente consegue ver no quadro várias formas geométricas, triângulos, trapézios. Se a gente prestar atenção, a gente vai achar até mais formas geométricas. Só que ele tem muita informação. Muita informação. E, evidentemente, essa cena nunca existiu porque isso é um desenho. É isso que ele quer dizer com a arte é uma mentira. A arte é uma representação. Mas é com esse desenho que ele registrou para sempre o horror do que aconteceu na cidade de Guernica, na Guerra Civil Espanhola. Então, essa é a ideia. Ele tem um compromisso social de fazer o mundo perceber a verdade a partir de uma mentira, de uma representação que é a própria arte. Aqui tem outro quadro muito famoso dele, As Demoiselles de Lavignon, que ele está mostrando um cabaré, né? Um local onde as pessoas vão para fazer sexo. Aqui no Brasil a gente usa termos muito chulos para isso, mas lá eles chamam de cabaré. E principalmente na França, que é onde ele estava nesse momento, né? E percebam que tem uma decomposição das formas. Ele também trazia muitas coisas de artes tradicionais. Vocês podem ver que isso daqui parece mais uma máscara do que um rosto. Isso aqui também. Então ele se inspira muito principalmente na arte de algumas etnias africanas, mas isso é algo muito particular dele, não tem algo precisamente a ver com o cubismo, tá bem? O cubismo é essa valorização das formas. Percebam que o corpo ele é totalmente segmentado com linhas. Aqui a imagem atrás também é completamente segmentada com linhas e formas. Essa é a ideia do cubismo, fragmentar a realidade e ter certo a ver com o que está acontecendo socialmente. O futurismo ele começou com Marinetti, e inclusive ele se confundiu com Marinetti, porque o Marinetti foi o principal futurista de muito longe, e ele tinha como proposta romper com o passado, mas ele já não era mais uma crítica. Não é porque o passado era horrível, é porque ele via o futuro como maravilhoso. Então ele exaltava a máquina, a velocidade, o automóvel, a eletricidade, considerava isso maravilhoso. E ele criticava a arte do século anterior porque ele considerava que era uma arte contemplativa, uma arte parada, uma arte chata, e ele achava que tinha que ter movimento, tinha que valorizar o que estava acontecendo no mundo. Inclusive, ele propôs a abolição da sintaxe, porque ele falava que os pontos, os adjetivos, os advérbios, eles atrapalhavam no movimento, na velocidade, no dinamismo da frase. A partir de 1919, Marinetti e, portanto, futurismo, porque eles se confundiam muitas vezes, aderiram ao fascismo na Itália. Marinetti é italiano.
e começou a apoiar o Mussolini. No Brasil, os modernistas, apesar de respeitar o futurismo, criticaram muito essa posição e por isso no Brasil a gente não teve tantos apoiadores assim do futurismo. Aqui tem um texto do Álvaro de Campos, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, depois a gente vai ver, chama Ode Triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas das fábricas, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Era para a beleza disso. Para a beleza disso, totalmente desconhecida dos antigos. Percebam que a beleza de estar sobre a luz das grandes lâmpadas elétricas das fábricas é uma beleza totalmente desconhecida dos antigos. Ó roda, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido das máquinas em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que sinto. Então, o Álvaro de Campos ele tinha um quê futurista, ele falava das máquinas, das lâmpadas, da velocidade, ó rodas, ó engrenagens, forte espasmo retido das máquinas em fúria. Então ele fala várias vezes desse quê mais futurista, do movimento, das máquinas. Aqui a gente tem um quadro futurista. Ele é difícil de interpretar, então eu trouxe uma imagem para ajudar a interpretação. Ele chama o ciclista em movimento. Então a ideia é que o futurista ele sobrepõe várias imagens iguais e daí esse é o resultado. Então essa é a imagem original com o ciclista nessa direção e daí ele sobrepõe várias vezes a imagem e fica assim a imagem. Então é para dar a ideia de movimento. Realmente parece que está se movendo nessa direção. Não sei exatamente o que, mas dá essa sensação mesmo. Aqui a gente consegue ver o que seria a cabeça do ciclista, as costas, o pneu, mas o futurismo é uma arte às vezes bem difícil de interpretar. O dadaísmo, que sinceramente é a minha escola preferida, eu acho a mais interessante, é de 1916 na Suíça. Percebam que aqui estava no meio da Primeira Guerra Mundial e a Suíça era um país neutro nessa guerra. Então, na verdade, apesar dos artistas não serem suíços, eles foram para a Suíça fugindo do horror da guerra. E exatamente porque eles tinham horror à guerra, eles fizeram críticas à imbecilidade que era a Primeira Guerra Mundial e eram, sem dúvida, a vanguarda mais radical de todas. Dada, no dicionário, significa rabo de vaca santa, ama de leite ou mãe. Só que quando perguntado, Tristan, que foi o líder e o principal, inicialmente o principal nome, ele disse que Dada não significa nada, na verdade. Ele abriu o dicionário aleatoriamente e escolheu esse nome. E com isso ele quer dizer que, não que Dada, a palavra, não signifique nada, né? Tem significado, mas que não importa o nome, porque para o dadaísmo o significado das coisas não importa, a lógica não importa, porque o mundo está em guerra por um motivo estúpido. Então a lógica não importa de nenhuma maneira, a lógica não existe. A lógica é algo que os artistas estavam tentando fingir que existia, mas não existe. E é por isso que ele escolhe um nome à toa e diz que não significa nada. O dadaísmo ele não tem uma proposta. Na verdade, a proposta do dadaísmo é não ter proposta. A única coisa que eles concordam e cantam é a destruição do passado, do presente e do futuro. Por isso que eles são revolucionários. Eles não veem o futuro com esperança, eles não veem o presente com bons olhos e eles veem o passado como um terror. Então, eles têm um horror da guerra, mas um horror do que causou a guerra e do que seria o futuro com a guerra. Então, eles têm uma extrema falta de esperança e a ideia deles é apenas a crítica e a destruição. Eles são contra a lógica completamente, contra as teorias, e inclusive eles não tiveram um manifesto exatamente que explicasse o dadaísmo, porque eles eram contra esse regramento. Eles tinham sim interesse em criar palavras e juntar o som delas, mas sem significado, é apenas juntar o som das palavras e fazer disso arte. Eles gritavam contra a imbecilidade e tinham como o centro da sua crítica o capitalismo industrial. Eles influenciaram muitos autores brasileiros, entre eles Mário de Andrade, e tiveram como principal artista, né, apesar de Tristan Tzara ser o líder inicial e o maior do começo, foi Marcel Duchamp, que foi o dadaísta mais famoso. Ele usava muito do ready-made. A gente tem que entender o ready-made. Aqui tem um exemplo que chama A Fonte,
Duchamp, ele pegou um mictório do banheiro masculino, colocou ao contrário e falou que era uma obra de arte. E é uma crítica exatamente ao mercantilismo, porque o capitalismo tenta vender os produtos como se eles tivessem um valor intrínseco, mas eles não têm. E Marcel Duchamp tentava pegar algo cotidiano, algo que já existe, por isso ready-made, porque foi a indústria que fez, e falar que aquilo era arte como uma crítica ao processo de produção capitalista. Eles tinham a agressividade como uma grande característica. Em 1924, saído do próprio dadaísmo, nasceu o surrealismo. Então eles também tinham a agressividade, a ideia de destruir tudo, só que o surrealismo, ele buscava o inconsciente. Ele tinha interesse no sonho, a fantasia, a realidade, então ele fugia. Ele buscava trazer coisas que sim se balizavam na realidade, só que a disposição das coisas não fazia sentido nenhum. Isso trazia um ambiente que só pode ser um sonho, senão não faz sentido. Eles também defendiam a destruição da sociedade e da arte que existia anteriormente. Então eles eram do dadaísmo, só que eles tinham uma visão um pouco mais segmentada. O principal nome, apesar de André Breton também ser muito importante, é Salvador Dalí. Aqui, o que eu quero dizer com eles se balizavam na realidade, porém a disposição era impossível. A gente consegue perceber que isso aqui é um relógio, tá bem? Então, a gente consegue imaginar que isso daqui faz menção a um cavalo por conta do formato da cabeça, uma árvore, aqui tem um palanque, ali tem um rio, uma montanha. A gente consegue identificar as coisas, mas não tem sentido nenhum ter vários relógios desse tamanho derretendo num galho de árvore seco, num palanque no meio de uma praia. Então, a disposição das coisas não faz sentido e faz com que a única interpretação é que seja um sonho. Isso aqui é um quadro de Salvador Dalí, isso daqui é a cara do Salvador Dalí, e ele colocou a própria cara dele numa lesma com uma mulher de vermelho e com um baita de um rabo de saia aqui, montando ele. Então, não faz sentido. A gente consegue perceber, é o rosto dele, é uma mulher, é um vestido vermelho, é uma lesma, né, um caracol. Só que a disposição disso não faz sentido e faz com que a gente interprete que isso aqui só pode existir em um ambiente de sonho. Por fim, o abstracionismo ele é uma escola um pouco menos caracterizada, não tem um início muito certo, mas ele tem como principal nome Kandinsky. Ele deixa a realidade exterior completamente para fora, não existe mais interesse em representar nada que tenha referencial exterior. A cor, a forma, a disposição dos elementos são a própria instituição da arte. Como assim? A arte ignora a realidade, se vale por si mesmo. Aqui tem várias formas e simplesmente ele não quer representar nada. É só várias formas que ele desenhou numa tela, simplesmente. É isso o abstracionismo. Ele é simples, mas ele também é muito complexo, porque ele pode significar alguma coisa. Nesse caso, não. Mas ele poderia significar alguma coisa. Ele só não tem nenhuma representação visual que se relaciona com o mundo exterior. Tá bem? Eu vou encerrar essa aula aqui para não ficar muito longa. Um abraço a todos, espero que estejam conseguindo estudar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade ou quiserem bater papo, é só bater papo comigo, eu estou sempre disponível para vocês. Um abraço, gente.